Segunda de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, no verso 10. Diz o seguinte: a tristeza, conforme o Senhor, não produz remorso, mas sim uma qualidade de arrependimento que conduz à salvação. Porém, a tristeza do mundo traz morte. Senhor, fale conosco, que não seja eu quem fale, mas que seja o Teu Espírito Santo. Pai, fale ao nosso coração. Traga-nos, Senhor, a Tua palavra, o Teu entendimento e o Teu amor, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, há muita confusão que se faz com o tema arrependimento. Apesar dessa palavra arrependimento ser uma palavra comum, ela é uma palavra difícil de entendimento. Há muitas pessoas que pensam que realmente se arrependeram ou estão arrependidas, mas na realidade o arrependimento ele não pode ser gerado ou ele não pode ser produzido por nós mesmos. Ninguém, a não ser por intervenção do Espírito Santo, se arrepende. O arrependimento ele é um fruto do Espírito. Como diz a Bíblia, o arrependimento é uma obra que o Senhor envia. É uma obra do Espírito Santo. Então, eu me arrependi. Se não foi uma obra do Espírito, nunca houve arrependimento. O arrependimento, ele desemboca em liberdade. O remorso produz escravidão. O arrependimento, ele traz vida. O remorso, ele traz morte. O arrependimento, ele tem basicamente 3 elementos fundamentais. Agora preste atenção. O arrependimento, ele tem, por exigência, 3 elementos fundamentais. Tem que ter. Primeiro, que o arrependimento ele é necessário para a salvação. O arrependimento ele é necessário para a conversão. O arrependimento ele é necessário para ser aceito pelo Senhor. E Jesus Cristo vai dizer: se vós não se arrependeres, se vocês não se arrependeres, todos de igual modo perecereis. Agora você percebe que é necessário um arrependimento contínuo, um arrependimento diário, um arrependimento verdadeiro para que você seja salvo. Quantos sabem que tem um coração arrependido? E quantos pensam que tem um coração arrependido? A maneira de você saber que você tem um coração voltado para Deus e arrependido é quando esses 3 elementos, os quais eu vou mencioná-los aqui, estão presentes nesse arrependimento que você diz tê-lo. O primeiro elemento é a razão. O segundo elemento é a emoção. E o terceiro elemento é a volutividade, é a vontade. Agora perceba você que o arrependimento ele tem que ter esses 3 ingredientes necessários para você saber se você é uma pessoa que tem um coração quebrantado e arrependido para Deus. Um cristão, por natureza, ele tem que ter um coração de carne, não um coração de pedra. O Senhor diz que a primeira coisa que Ele faz no seu novo nascimento, Ele diz: vos tirarei o coração de pedra e colocarei um coração de carne. O cristão, então, ele tem que ter um coração mole, ele tem que ter um coração arrependido. E esse arrependimento é um mover diário. Cristão não pode ter coração duro, ele tem que ter um coração quebrantado. Eu costumo dizer que Deus só pode usar um homem grandemente depois de quebrantá-lo grandemente. O arrependimento é uma necessidade. E a grande necessidade, e a maior necessidade na sua fé é saber que você tem um coração inclinado para Deus, um coração quebrantado e um coração arrependido. Quando você tem um coração arrependido para Deus, você tem um coração arrependido para a esposa,
você tem um coração arrependido para o esposo, você tem um coração arrependido no que tange a todas as áreas da sua vida. Por isso que ter um coração de carne e não de pedra é necessário no quesito fruto do Espírito. Mas para isso tem que esvaziar do ego, do eu, do orgulho, se sujeitar à palavra de Deus. Em primeiro lugar, então, vem a razão. Isso indica que arrependimento é mudança de mente. Suas razões terão que ser completamente mudadas. O que você pensava depois de ter um coração arrependido não pode ser mais o que você continua pensando. Ou seja, as suas razões, as suas faculdades, elas têm que ser completamente mudadas durante esse processo de arrependimento. O arrependimento ele é completamente racional. Você sabe e você tem convicção racional dos seus atos perante Deus. Você terá que mudar agora as suas convicções, aquilo que você pensava deverá ser completamente mudado. Abre parênteses. Um pastor meu me mandou uma mensagem lá de Brasília. Os irmãos sabem que nós temos uma igreja em Brasília. E ele disse que um amigo dele pregou no final de semana passada a mensagem de casamento e divórcio e novo casamento. A mesma mensagem que eu preguei, ele pediu, assistiu e repregou. No final do culto, tinha uma moça que estava noiva do rapaz. E ela virou para o rapaz e disse: não vou me casar com você, porque eu não quero viver em adultério. Nesse ponto ainda tem tempo, né? O rapaz tentou argumentar, falou assim: mas você não ouviu o que o pastor falou? Você foi traído? Não, não fui. Você, não sei o que, não. O que aconteceu? Não, eu que traí, mas eu quero recomeçar minha vida. Ele falou: então, pois bem, eu sou virgem, nunca me casei e não vou casar com você, porque eu não quero viver em adultério. Você sabe o que o rapaz fez? Foi atrás do pastor dentro da igreja, com um pedaço de pau, e espancou o pastor dentro da igreja. Você acredita num negócio desse? É claro que a igreja toda viu que o pastor estava falando a verdade e o rapaz só provou para a moça que ela não jamais podia casar com um psicopata desse. Ou não é? Ou seja, o que acontece hoje na igreja de Jesus é que a igreja está mudando a posição das pessoas, mas não está afetando o seu conteúdo. Quando você afeta o conteúdo de uma pessoa? Com correção, com disciplina, com amor sim, mas com confronto. O confronto ele passa a ser necessário para você revelar se o coração da pessoa é de pedra ou é de carne. Enquanto você não confronta a razão da pessoa, você não sabe se o coração dela é de pedra, que é o coração do mundo ainda, ou é de carne, no caso, o coração transformado pelo Senhor. Se ela tem um coração arrependido, se ela tem um coração quebrantado, ou se ela realmente é cheia das suas razões do eu acho e do eu penso. Então o arrependimento, ele vai exigir a razão, porque uma pessoa com coração arrependido, inevitavelmente, ela terá uma mudança de convicções. Eu ouvi uma frase essa semana, eu achei fantástico. Uma pessoa sábia, sempre quando aprende, muda de opinião. O tolo nunca muda. Quando você vê uma pessoa por orgulho não mudar de opinião, quando é convencida do contraditório, ela tem um coração totalmente duro. O tolo nunca muda. Você nunca vai ver um tolo mudar convicções, atitudes e meios. Tolo não se transforma, se acostuma. Em segundo lugar, então, vem a questão da emoção. É necessário, meus irmãos, que você tenha um coração com esses três elementos. Que você tenha um coração voltado para aprender, para você saber se o seu coração contém o arrependimento diário. A emoção. Isso fala, como nós lemos aqui, da tristeza que Deus envia.
A demonstração do fruto do Espírito, a demonstração do fruto do Espírito é você se entristecer pelo seu erro. Você quer saber se as suas emoções são inclinadas para Deus? O que você sente depois que você peca? Nada. Suas emoções não estão inclinadas para Deus. O apóstolo São Paulo diz, porque a tristeza que Deus envia. É óbvio que um cristão com coração de carne, um coração transformado, os irmãos entendem a anedotazinha que eu estou falando? Coração de carne, coração de pedra, todo mundo tem coração de carne naturalmente. Eu estou falando da questão espiritual. Quem não nasceu de novo tem um coração de pedra. Quem nasceu de novo tem um coração de carne, um coração mole. No caso aqui das emoções, o Senhor envia para você uma tristeza abismal quando você peca. Ele vai dizendo, olha o que você está fazendo, meu filho, isso não é certo, isso não é correto. Uma pessoa com coração duro, Toninho, ela nunca vai sentir dor, tristeza pelos seus atos. Então, a questão da emoção é necessário, você tem que sondar o seu coração para saber se as suas emoções estão inclinadas para Deus. Você não pode pecar e sair por aí agindo como se nada tivesse acontecido. Isso mostra que você não está inclinado à vontade de Deus e que você ainda é uma pessoa carnal e que se morrer vai para o inferno. O problema de Deus conosco nunca foi nossos pecados, e sim nossa falta de sinceridade em reconhecê-los. Grande parte das pessoas não são sinceras com Deus. Elas sempre querem justificar seus atos, justificar seus meios, justificar sempre é por causa de alguma coisa, sempre foi por isso. Elas nunca são sinceras, dizem, Senhor, eu errei, eu pequei. Como o filho pródigo disse, pequei contra o céu e contra ti. Mas o filho pródigo não diz, olha, eu queria conhecer o mundo, eu queria dar um tapa na macaca, que é o ditado para fumar um baseado, né? Eu queria fumar um cigarrinho, meu pai não deixava. Mas o meu pai, ele era muito duro. Não, ele não justificou o seu pecado. Ele saiu de casa, ele aprendeu a fumar, aprendeu a beber, ele aprendeu a jogatina, ele aprendeu a prostituição, ele agora estava distante dos olhos do pai, e ele aprendeu tudo isso muito longe do pai. E quando a Bíblia diz que ele estava comendo lavagem, porque é muito difícil você perceber que está caído, mesmo quando está comendo lavagem. O orgulho sempre vai impedir que o verdadeiro arrependimento seja gerado no seu coração. Mas o filho pródigo, quando estava comendo lavagem de 4, ele caiu em si. Esse termo caiu em si é tremendo para o cristão. Quantos aqui nessa noite têm caído em si? Você sabe o que é cair em si? O que eu estou fazendo da minha vida? Você sabe o que é isso? É se inclinar completamente para a realidade da sua vida. Agora você está se vendo como Deus te vê. Você tem que cair em si. Nós conversamos com pessoas que todo mundo está vendo que a vida dela é um peteco. Normalmente eu conto a história do espelho nessa história. Eu costumo dizer que todo mundo precisa de 3 coisas básicas: água limpa, espelho e luz. Água limpa é o seguinte: lá em Caldas Novas tem as piscinas hidrotermais, as maiores da América Latina. Caldas Novas é muito lindo, é um paraíso. Eu lembro quando o meu sobrinho Pedro era menorzinho, ele entrava de fralda dentro da piscina. E aí um dia nós entramos e começou a ficar tudo azul em volta. Eu olhei, eu saí correndo, falei, esse filho não é meu. Esse menino fez xixi na piscina. E o pai dele que corre para o meio do azul. Irmão, e o povo foi olhando e o menino foi ficando sozinho ali no meio do azulzinho, que a piscina tem um negócio lá que se fizer xixi fica tudo azul em volta de quem fez. E eu saí, né? Mas todo mundo percebeu que era um bebezinho que estava ali de fralda e tal, né?
E aí ele pegou o bebê com a fralda lá e deu nisso. Mas na água limpa, nada fica escondido. Se você pegar uma água cristalina e qualquer sujeira cair nela, será perceptível. Nós precisamos de água limpa, da pureza do Espírito Santo, que vai revelar os nossos atos, que vai revelar que a nossa vida precisa ser purificada. Às vezes a continuidade na igreja, o avanço na igreja, eu estar vindo no culto e ouvir mensagens nos traz um certo engano de que as coisas às vezes estão boas. Pois bem, deixa eu te dizer uma coisa, se a sua vida espiritual de oração, de intimidade com Deus e leitura da palavra não está bem, não tem nada bem mesmo você vindo na igreja. Se você não é um cristão de profunda intimidade com Deus, a sua vida espiritual não está bem. E se sua vida espiritual não está bem, nada estará bem. Nós precisamos de água limpa do Espírito Santo. Mas nós também precisamos de luz. Quando você sai de casa, o que você faz? Do lado de dentro você apaga as e do lado de fora? Por que a gente acende luz? Quando eu era criança eu não entendia. Por que o meu pai, quando vai dormir, acende a luz do lado de fora? Hoje eu sou dono de casa. Eu entendo por quê. Porque nas sombras todos os monstros aparecem. Quando você tem luz, nada fica escondido. Eu costumo dizer que o bege no escuro fica branco. Todo mundo se acha crente quando não tem confronto. Todo mundo se acha santo quando não tem luz. Todo mundo acha que as suas vestes são brancas, estão alvas como a neve, quando não tem a luz do Espírito Santo, os olhos do Senhor refletindo assiduamente em cima dele. O bege no escuro fica branco. A igreja, de modo geral é muito, mas grande parte da igreja não estão vendo os seus pecados, porque também está faltando a aproximação da santidade de Deus. Quando você vier para a luz do Senhor, aquele cristianismo bege, encardido, que parecia que estava tudo bem ser branco, vai explodir diante de você e você vai ver que não está bem. Nós precisamos de luz, mas nós também precisamos, ainda em terceiro lugar, de espelho. Você já percebeu que o espelho nunca mente? O espelho não quer nem saber se você amanheceu um mau dia. Quando você aparecer na frente do espelho, ele vai falar, gorda! O espelho não quer nem saber se você está deprimido. Quando você aparecer na frente do espelho, ele vai falar, que cabelo ridículo é esse? O espelho é verdadeiro. Quem aqui não gosta de espelho? Eu odeio espelho. Ele é necessário, mas é horrível. O espelho ele deveria mentir. Mas o espelho não mente. O espelho não quer saber se você está triste, se você está divorciada, separada, se te abandonaram. Quando você aparece, ele vai falar, que olho feio é esse? Ele vai falar, que cabelo é esse? Está parecendo a Demastor Pitáculo, de um lado liso, do outro lado pichado. Esse cabelo, olha para esse corpo, olha essa banha. O espelho é covarde. Mas o espelho é necessário. Vamos supor que eu e Ferdinando e a família, precisamos fazer isso, né, Ferdinando? Num restaurante, comendo uma massa, com vinho Campo Largo não, com suco de Campo Largo. É brincadeira, irmão. Com suco Campo Largo. Um suquinho daquele de uva bem amargo, sem álcool. Viu, amada igreja? E aí, de repente, a Mônica vai na casa de banho, como se fala banheiro em Portugal. Na casa de banho, com a minha esposa, porque a mulher não vai no banheiro só para fazer necessidade, ela vai para conversar também. E elas vão lá e se encostam na parede e ficam conversando. E eu estou gripado, de repente começa a escorrer o negócio que é assim. E o Ferdinando, sem graça, não tem coragem de me falar. E eu estou conversando, o negócio escorrendo aqui. O que está faltando para mim? Mas o meu espelho está no banheiro conversando. Quando a digníssima da minha esposa volta do banheiro, ela olha para mim, ela
E mulher pensa, quando ela faz sinal, ela pensa que só ela está vendo as caretas e o sinal que ela faz. Todo mundo está vendo. Aí ela pega... Estava faltando espelho. Aí eu te pergunto, qual a meleca que está na sua vida, que todo mundo vê e você não percebe? Porque quando o coração é de pedra, todo mundo vê que a sua vida é uma meleca. Mas você acha que está boa. Todo mundo está vendo que tem algo de errado, mas você acha que assim está bom. Isso falta em nós, a autenticidade do convencimento do Espírito Santo, que é o nosso espelho. Que quando você vai para o Espírito Santo, ele já fala, está uma meleca. Então a demonstração do fruto do arrependimento, a demonstração do fruto do arrependimento é se arrepender do pecado. Enquanto você não tomou postura de se entristecer pelos atos que você comete, você ainda não se arrependeu. A ausência desse ingrediente, que é emoção no quesito arrependimento, faz você pecar e depois não sentir nada pelo ato do pecado. Você tem uma mente amortecida. Você age como se nada tivesse acontecido. Esse estado é deplorável, é triste. O arrependimento, ele faz você se entristecer pelo erro cometido. É essa tristeza que o apóstolo São Paulo fala, que ela é enviada por Deus. Ela é chamada na Bíblia de fruto do arrependimento. Você precisa sentir essa tristeza se você comete erros e comete pecados. Você não pode pecar e não sentir nada. Pastor, mas se eu pecar e não sentir nada, significa que as suas emoções estão inclinadas para a morte. Elas não são mais tomadas para a doutrina. Elas não são mais tomadas para a verdade. E em terceiro lugar, e agora presta atenção, fala da vontade. A vontade, em terceiro lugar, fala da volição. Isso fala, então, da atitude que tem que ser tomada depois da razão e depois da emoção. Eu agora sei que pequei. Eu agora estou triste pelo ato. E o que eu tenho que fazer depois disso? É nesse ponto que o arrependimento sai ganhando somente do remorso. A pessoa, então, ela vai dar meia volta do engano, meia volta do erro cometido e voltar. Ela vai dar meia volta e ela vai voltar para a luz. Agora ela vai seguir o caminho da justiça, agora ela vai seguir o caminho da verdade, ela vai seguir o caminho do acerto. No caso do remorso, o remorso ele tem, presta atenção, ele naturalmente tem os dois primeiros ingredientes. Toda pessoa na sã consciência, ela vai cair na razão que o que ela fez é errado. Ela até vai chorar se sentindo culpada, mas somente o arrependimento tem a volição. Somente o arrependimento que Deus envia faz a pessoa abandonar o caminho do erro, abandonar o caminho do engano, e seguir a justiça, seguir a paz e seguir o caminho do acerto. No caso, o remorso tem razão, mas a pessoa pode até estar convencida que errou. O remorso também vai ter emoção. No caso, ela pode até se entristecer pelos seus pecados, mas no remorso a pessoa não toma o caminho do acerto. No remorso a pessoa não volta. Ela não segue o rumo da justiça e ela não irá tomar o caminho da verdade. Então nós temos exemplos claros na Bíblia. Por exemplo, eu quero que você preste bastante atenção. Pelo menos 7 vezes na Bíblia nós encontramos a frase eu pequei, de pessoas reconhecendo seus pecados e não sendo perdoadas. Das 7 vezes que nós encontramos na Bíblia, que eu quero tomar emprestado um sermão de Charles Haddon Spurgeon, para apenas mencionar esses 7 ingredientes aqui, desses 7 tipos de pessoas,
que dizem a frase eu pequei, das 7, somente 2 são aceitas. Então escute o que eu vou te dizer. Você pode dizer eu pequei. Você pode dizer eu sei que eu estou fazendo algo errado. E mesmo assim não ser perdoado. E o exemplo que eu quero te dar é básico. Por exemplo, Charles Haddon Spurgeon fala então de 7 textos na Bíblia de pessoas que cometem delitos na Bíblia e confessam e reconhecem seus pecados e não são aceitas. O primeiro personagem aqui, ele chama de pecador endurecido, que está em Êxodo 9:27, que fala de Faraó, quando o Faraó, a saraiva caindo e o pau quebrando, Faraó desesperado e o Egito, irmão, você imagina, esse negócio em Campo Largo causou um pavoroso, imagina no Egito, foram 7 iguais esses, terminando com todos os primogênitos morrendo, e 1000 vezes pior. Só que lá não foi bola de gelo, foi bola de fogo, então ele caía, pegava fogo também. Pense. Então, no caso, quando o Egito estava sendo devastado pelas pragas, Faraó olhou para Moisés, isso está em Êxodo 9:27, e disse: pequei contra Deus. Esse é um tipo de pecador que ele só se arrepende quando? Escuta, quando ele enfrenta um terror, quando ele passa por luta, quando ele passa por tempestades, diante de momentos difíceis da sua vida, diante das tormentas. Esse é o tipo de pecador que logo quando a coisa desanda ele fala: Senhor, eu estou em pecado, me perdoa. Porém, quando passam os problemas, o seu coração volta a se endurecer. Olha que terrível. Quando não vê mais Deus na vida dele, ele entra em desespero. Mas quando Deus perdoa e passa os problemas, ele não se vê mais ameaçado, ele logo volta a ser o mesmo pecador de sempre. O segundo tipo de pecador que Charles Spurgeon menciona em seu sermão está em Números 22:34, fala do homem dúbio, o homem de 2 personalidades, 2 caracteres. É Balaão. Você se lembra de Balaão? É o profeta burro que falou com o burro profeta. Você se lembra dele? Portanto, Balaão, ele estava subindo no monte para amaldiçoar a nação de Israel. Ele recebeu uma grande quantia de dinheiro para fazer isso. No meio do caminho, o burrinho que ele estava montado empacou. E começou a falar com ele. Você vê que a Disney puxou da Bíblia, bichinho falando. Ei! E ele batendo no burrinho, batendo no burrinho, batendo no burrinho. O burrinho falou: você está me batendo? Você está me batendo e eu te protegendo? Pô, me protegendo, vamos lá, eu ganhei dinheiro, eu tenho que amaldiçoar Israel. Ele falou: não, olha para frente. Quando olhou para frente, tinha um massa de um anjo com uma espada dizendo: deixa ele vir que eu vou arrancar a cabeça dele. O burrinho estava protegendo o Balaão e o Balaão batendo no burrinho. Quando o Balaão viu o anjo, ele caiu no chão. E ele diz a frase, está em Números 22:34, eu pequei. As características desse homem dúbio, do falso arrependimento, que ainda finge que se arrepende, mas tem um coração de pedra, é o seguinte: quando ele é confrontado, você pensa que esse tipo de gente mudou. Quando você confronta ele, ele demonstra que ele está errado, você pensa, mudou agora. Aí ele vai falar as coisas mais lindas, mais maravilhosas, que vai realmente parecer que é um verdadeiro arrependimento. Quem conhece gente assim não responde. Mas na realidade, esse personagem do homem dúbio, do falso arrependimento que Spurgeon menciona aqui, ele tem um coração inclinado para 2 questões. Ele tem um coração inclinado para o bem e para o mal. Quando lhe convém, ele se inclina para o bem. Quando lhe convém, ele se inclina para o mal. Então no domingo ele é o crente mais santo da igreja, em lágrimas, confessos e até arrependido. Mas segunda-feira é o pior tipo de gente do mundo. Se for patrão, ele é o pior patrão. Se for empregado, ele é o pior empregado. É o homem dúbio.
Ele faz tudo que o mundano faz no mundo e faz tudo que um crente faz na igreja. Você conhece gente assim? Não responda. Guarde para você. Quando ele está longe da igreja e dos irmãos, ele dança de acordo com a música. Se é para beber, bebemos. Se é para fumar, fumamos. Se é para jogar baralho apostando dinheiro, jogamos. Se está entre os irmãos, é para orar, oramos. Ou seja, de dia é de noite, Maria, como é que é? De dia é João. Como é que é essa piada aí que é antiga? De dia é Maria e de noite é João. É o crente Raimundo. Pé na igreja, outro no mundo. É o crente celular, sempre chiando e fora de área. Esse tipo de gente, irmãos, ele não tem dificuldade em ser confrontado. Se você confrontar ele, você fala assim: ai, pelo menos ele aceita os seus erros e reconhece. Balaão também, Faraó também, ele chora, eu sei. Na igreja ele é o maior de todos os crentes, no mundo o maior de todos os mundanos. Ele é o homem de duas caras e duas mentes. Ele sempre terá duas disposições. Por mais que a Bíblia diz que ninguém pode servir a dois senhores, ele serve vários senhores. Você lembra de Balaão? Ao mesmo tempo que ele disse para o rei: você não pode lutar contra o Deus de Israel. Balaão profetizou a volta de Jesus. Eu o vejo não de perto, eu te contemplo, mas só de longe. Ao mesmo tempo que ele profetiza a volta de Jesus, ele desce e diz para o rei de Moabe: vou te dar uma dica, você não pode entrar em guerra contra Israel, que você vai perder, Deus está com eles. Mas manda o povo de Israel dormir com as moabitas. Porque se eles se prostituírem, eles perdem o favor de Deus. Olha que diabólico. Ao mesmo tempo que ele era um profeta que disse: eu pequei, ele dá o pior de todos os conselhos para o rei. Nenhuma confissão de pecados pode ser genuína, a menos que seja feita de todo o coração. É inútil você dizer: eu pequei, eu sei que eu estou em pecado, e continuar em pecado. O arrependimento precisa ser na prática. Ele precisa vir do coração, ele precisa vir de quebrantamento, ele é gerado do Espírito Santo, ele é necessário para um avivamento na sua vida, na sua casa, e vai por mim. Eu creio que esse país, antes da volta de Jesus, vai viver um verdadeiro e genuíno arrependimento, que vai render a igreja aos pés do Senhor, abolindo a prostituição. Eu creio nisso e verei isso. Eu não falei de prostituição carnal, falei de prostituição religiosa. Nós estamos orando por isso. É impressionante que parece que alguns homens nasceram com duas personalidades. Você conhece gente parecida assim? Não responda, responda para você. Há muita gente como Balaão, que é capaz de operar milagres, de curar enfermos, de pregar sermões que fazem grandes públicos chorarem, mas ao mesmo tempo há algo neles que revela um caráter repugnante e nojento do pecado, tão grande que dá nojo. Há pessoas com enorme ministério, mas com uma falha no caráter do mesmo tamanho. É assim que muita gente faz. Oferece sacrifício no altar de Deus e do diabo ao mesmo tempo. Cultuam a Deus e seus prazeres ao mesmo tempo. Adoram a Deus e seu ego, e seu acho, e seu isso, seu orgulho ao mesmo tempo. É inútil você dizer: eu pequei, a menos que isso tenha sido dito de todo o seu coração. Balaão disse a frase: eu pequei. Mas essa confissão desse personagem não tem nenhum
proveito. Em terceiro lugar, Charles Spurgeon fala do homem sincero. Está registrado em 1 Samuel 15:2, que é Saul. Então disse Saul a Samuel, quando Samuel disse, Deus te abandonou, Saul disse, eu pequei. E as características do pecador insincero, dessa confissão que não é sincera, não é como Balaão. E por quê? Até certo ponto ele é sincero. Ele vai até o meio. Ele é sincero sobre duas coisas. Mas um homem que é justamente oposto da sinceridade. É muito difícil para um profeta, para um homem de Deus, para um pastor lidar com esse tipo de gente. Porque a gente não pode julgar o coração das pessoas e você não sabe o que está no coração das pessoas. Mas é nesse ponto que a Bíblia diz, pelo fruto conhece a árvore. Sabe que fruto é esse? É pelo fruto do Espírito que você conhece o cristão. Mas a única maneira de você revelar o que está no coração da pessoa é fazendo sair pela boca. Porque a boca fala, é saindo pela boca que você conhece o que está no coração. Então Saul era assim. Samuel reprovou e quando ele foi reprovado, quando ele viu que ele se perdeu, ele disse, eu pequei. Mas ele não queria realmente dizer eu pequei. Porque se você ler o verso inteiro, ele vai justificar. Olha o que Saul diz. Eu temi o povo, que era uma desculpa ridícula. Saul não tinha medo de ninguém. Saul matou todos os sacerdotes com a própria espada. Porque não quiseram entregar Davi, ele matou todos. Então ele não tinha medo de ninguém, então ele não temeu o povo não, ele estava justificando. Como Samuel não era Deus e não podia sondar o coração de Saul, Samuel caiu na conversa. Desculpa. Ele estava sempre pronto para fazer o que ele queria. Você não pode confessar os seus pecados justificando-os. A única confissão que vai sair da sua boca, que fará com que Deus te aceite, é a confissão sincera, Senhor, eu pequei. Não é do tipo, é porque meu esposo também, é porque minha esposa também, é porque meu pai também. Essa confissão não é sincera. A única confissão sincera é aquela que você diz, eu estou errado, eu errei, eu pequei contra o céu e contra Deus, é a confissão verdadeira. Então, às vezes, Saul se encontrava com os profetas e profetizava. Quando ele estava com os profetas, ele profetiza. Quando ele estava com as bruxas, ele fazia bruxaria. Esse tipo de gente não consegue ser honesto em suas convicções. Ele sempre muda de lado. Seja honesto. É triste lidar com gente que não tem nunca uma opinião. Sempre está mudando de lado. E eu não estou falando de gente que reconhece o erro e muda a opinião. Eu estou falando de gente que nunca tem. Não é duro isso, gente? Não transparece confiança. Essas pessoas, elas têm disposições afetuosas. Elas choram, mas com a mesma rapidez que a lágrima vem, ela vai. Com a mesma força que ele produz as lágrimas, ele as faz secar. Tão rapidamente, quando ela foi produzida, ela se secou. Ele tem um coração que não é um coração sincero. Muitos fazem isso, curvam suas cabeças na igreja. Temos errado, estou em pecado aqui hoje. Muita gente faz isso. Mas quando ele aparece na frente da televisão durante a semana, ele já muda de opinião, ele já é seduzido pelas telenovelas, ele já é seduzido pelo que um falou, pelo que outro falou, ele já acha que ele pode agir, se ele está no mundo ele é mundano. Nós precisamos ser pessoas sinceras. Quarto lugar, Charles Spurgeon fala do penitente duvidoso, é o caso de Acã, está registrado em Josué 7:20, ele gritou, eu pequei. O caso de Acã é o seguinte: respondeu Acã a Josué, verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel. Você sabe, Acã, ele roubou os despojos da cidade de Jericó. E ele foi descoberto, lançou sorte e descobriram que era Acã. E ele foi condenado à morte. E no caso de Acã,
na hora que ele está prestes a morrer, ele confessa os seus pecados. Agora, eu vou entrar num ponto aqui crucial da mensagem. E a gente colocou aqui o penitente duvidoso, no caso de Spurgeon, ele põe o penitente duvidoso, porque ele fala de um arrependimento de leito de morte. É aquele tipo de gente que se arrepende porque pensa que está prestes a morrer. Agora olha para mim. Arrependimentos de leito de morte são frágeis. A pessoa sempre vai ficar na dúvida, será que foi salvo? Ninguém tem coragem de dizer. Ninguém tem coragem de falar. Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos, tem um livro até sobre isso, de um médico que fez 1000 entrevistas e escreveu um livro depois dessas entrevistas. Essas 1000 entrevistas foi com pessoas que na hora da morte, que estavam morrendo, prometeram que se fossem livres da morte, iriam mudar. Olha, se eu sair dessa eu vou ser melhor marido, se eu sair dessa eu vou ser melhor esposa, se eu sair dessa eu vou ser melhor pai, vou ser melhor filho, se eu sair dessa eu vou mudar meus hábitos alimentares, se eu sair dessa eu vou para a igreja, se eu sair dessa. Nessa pesquisa desse médico, ele conta o seguinte, que das 1000 pessoas que prometeram mudar, porque estavam prestes a morrer, 90%, claro, todas as 1000 escaparam da morte. A entrevista é com quem escapou da morte. 90% dos entrevistados voltaram pior da morte. Eu já acompanhei pessoas que eles estão numa bancarrota. Quando a mulher fala, eu não quero mais ficar com você, ele chora, eu prometo que vou mudar, eu prometo que vou mudar, prometo que vou mudar, prometo que vou mudar. Quando ele consegue o perdão, o que é que mudou? O penitente duvidoso, irmão, é uma coisa terrível. Fazer uma promessa de mudança quando as coisas estão mal, quando você está prestes a morrer, quando alguém na sua casa está prestes a morrer, quando você fala agora não tem mais jeito, é frágil. Então as características do penitente duvidoso é um arrependimento leito de morte. Todos ficarão duvidando se essa pessoa que se arrependeu só na hora da morte realmente foi salva. Eu acredito que sim. Mas é duvidoso. E se ela escapa da morte, grande parte desses, como já foi mostrado em pesquisa, voltam até pior. Não espere você estar numa cadeira de roda para fazer promessas a Deus. Não espera você estar num dia à tarde, como outro qualquer, vindo de uma viagem e tal, e o seu carro capotado ou acidentado na beira do trânsito, e a sua vida vem toda na sua frente. Senhor, se eu escapar disso, eu prometo isso. Não entre por esse caminho. Se você tem promessas a fazer ao Senhor, faça-o agora. Fala, Senhor, nada aconteceu de errado comigo, não tem uma doença. Olha, tivemos foi um cataclismo. O que aconteceu em Campo Largo foi um cataclismo. Mas nada demais aconteceu com nenhum de vocês no que tange a sua saúde e a sua vida. Mas se fosse um terremoto, como acontece todo dia, você iria fazer promessas a Deus? Não espere o ebola, a doença, o acidente, não espere a virose, o cataclismo, o tufão, o terremoto vir. Faça promessas a Deus enquanto vai tudo bem na sua casa. Prometa ser um bom pai, um bom cristão, uma pessoa temente a Deus, que cultua a Deus frequentemente, antes da dor, porque arrependimentos da dor são muito frágeis. Serão duvidosos. As suas emoções podem ser tomadas. Eu conheço uma história, não vou citar nomes, de 2 pastores que eram muito brigados por causa de uma grande divisão que aconteceu nas suas igrejas. O pastor sênior saiu da cidade, foi para uma outra cidade abrir igreja. E ele abriu uma mega igreja em outra cidade. E deixou o seu copastor na cidade. É como eu
Deus fala assim: Hernandes, seu tempo em Campo Largo deu, vai para outro lugar, plantar uma nova igreja, eu deixar aqui o meu co-pastor. E aí ele foi para outra cidade. Nesse período, o pastor que ficou nessa cidade lá, que foi co-pastor da igreja, que foi plantada e tudo, decidiu dar o golpe de Estado na igreja. Falou: a partir de hoje a placa é essa, nós somos outra igreja, e quem está comigo diga amém, quem não está vai te catar. E deu o golpe. Tomou a igreja. Né? Ele agora era o pastor, falou: agora a igreja é essa. O nome disso é divisão. O que vem de cima para baixo não é divisão, de baixo para cima é divisão. Eu nunca poderia chegar, a partir de hoje nós não somos mais comunidade alcance. Se não viesse do pastor Luciano, seria divisão. Como veio dele, veio de cima para baixo, é multiplicação. Entendeu a diferença? Então, num dado momento, o pastor que ficou e dividiu a igreja, o filho dele sofreu um acidente gravíssimo. E agora esse filho dele estava entre a vida e a morte. Esse pastor então liga para o outro: fulano, eu quero te pedir perdão. Pelo amor de Deus, me perdoe. Eu queria que você viesse aqui, eu quero te pedir perdão em público. O outro pastor lá, muito amigo meu, homem de Deus, falou assim: não faça isso. Pedir perdão e arrependimento na hora da dor é frágil. Você é tomado pela emoção e não pela razão. Aí ele tentou não tripudiar, falou assim: olha, não, mas eu te garanto que se Deus livrar o meu filho, eu vou pedir perdão para você diante de toda a igreja, diante de toda a cidade. Deus livrou o filho. E ele pediu perdão? Nunca. Porque arrependimentos na hora da dor, arrependimentos na hora do medo, na hora de doença, no leito de morte são frágeis. E quando a razão volta, tudo que você prometeu quando estava fragilizado, você não consegue cumprir. O arrependimento ele tem que ser racional. Você tem que fazer promessas a Deus enquanto vai tudo bem na sua casa. Proponha mudança. Ou você espera estar numa cadeira de roda, doente, num tufão, ou no meio de uma coisa, ou de qualquer doença, para prometer a Deus qualquer coisa. Eu de coração espero que nenhum de nós aqui tenhamos um arrependimento de leito de morte. Eles são muito frágeis. Muito. Quinto lugar, Charles Spurgeon fala sobre a confissão do desespero. Inclusive, em Mateus 27,4, essa confissão é de Judas. Agora perceba você que Judas reconheceu o seu ato. E Judas diz a frase: eu pequei entregando sangue inocente. Agora, esse para mim é o pior tipo de pecador e de confissão que existe na Bíblia. Judas é um exemplo típico de alguém que diz eu pequei e mesmo assim não encontra espaço para perdão. Então as características desse pecador desesperado a sua confissão é um fruto de remorso, não um fruto de mudança. Ele sabe que não pode fazer nada. Como ele sabe que o que ele fez é muito grave, nesse sentido, ele nunca se perdoa. Ele nunca crê que será redimido. Ele não tem fé no perdão de Deus. É aquele tipo de homem que vê a morte face a face e diz eu pequei. Você fala que Cristo morreu pelos seus pecados, Ele vai te dizer o quê? Não há nenhuma esperança para mim, o que eu fiz é muito grave, o que eu fiz é muito sério, eu blasfemei contra Deus, o pecado dele é maior do que a misericórdia e do que o amor de Deus. Ele fala, eu tinha ministério, mas como eu fiz isso agora eu não posso. Ele nunca tem esperança que ele pode ser redimido. Então ele sempre se acha o imperdoável. Para mim esse é o pior. Mas, em todos esses casos que lemos aqui, por 2 vezes, Deus aceita. E as pessoas conseguem encontrar espaço de arrependimento. O primeiro, arrependimento agonizante, é o reconhecimento de Davi. Se você fosse um juiz, quem você mandaria prender? Davi ou Saul? Saul pecou no coração. Davi
Ô, irmão, eu não só prenderia Davi, se tivesse pena de morte, eu mandaria matá-lo. Qualquer homem na sã consciência dizia: Davi é monstro, Saul nem tanto. Mas sabe qual é o problema? Davi pecou gravemente, mas ele tinha um coração inclinado para Deus. A Bíblia diz que depois que Davi se arrependeu, nunca mais ele pecou. Saul vivia se justificando e falando, ele relativizava os seus atos. Então o reconhecimento de Davi, as características são prantos, humilhação, arrependimento sincero, reconhecimento de quem Deus é. Você vê Davi dizendo: somente contra Deus eu pequei. Mas peraí, Davi pecou contra Betseba, Davi pecou contra Urias, Davi pecou contra os exércitos, Davi pecou contra a nação de Israel, mas ele entende que mesmo ele pecando contra todo mundo, o pecado na realidade, em natureza e em essência, é uma afronta, uma agressão moral contra um Deus verdadeiro. É contra Deus, é a santidade de Deus que você está pecando. Então ele vai dizer: eu pequei contra Deus. Mesmo a dor que ele provocou em Betseba, a dor que ele provocou em Urias, a dor que ele provocou em toda a nação, não era nada com a dor que ele agora sabia que estava provocando no coração de Deus. E matar o seu general para ficar com a mulher dele, um rei chamado por Deus, era vergonhoso. Então Davi é um exemplo típico, que não importa a gravidade do pecado, se ele tiver prantos, humilhação, reconhecimento de quem Deus é, ele se vê como Deus vê, ele mede o seu pecado pela ética de Deus, não pela sua ética, ele será aceito de novo. Não importa o que ele fez, ele será reconhecido nos palácios do amor do Senhor. Deus é amoroso, só que Deus quer sinceridade. Quantos de nós conseguimos ser sinceros com Deus? Davi abandona o seu pecado e volta para Deus e não pratica mais. E a última, e aqui queremos orar, é a confissão abençoada, a confissão do pródigo, está registrada em Lucas 15:18. Pai, eu pequei. Irmãos, eu já fiz essa oração tantas vezes. Eu não conheço um cristão que não tenha o coração de carne. Se você é cristão e tem um coração de carne, eu acho impossível você dobrar o joelho num quarto e falar: Pai, eu pequei, e não se quebrantar. A menos que o seu coração não seja de carne. Porque essa frase, eu pequei, para um cristão verdadeiro, ela é poderosa no coração de Deus. Ela amolece o coração do paizinho. Quando você faz isso com sinceridade, quando você fala: Senhor, eu não estou aqui para justificar meus erros, não estou aqui para dizer por quê, porque eu estou aqui para te dizer: salva-me. Tem misericórdia de mim, que eu sou um miserável pecador. Isso me faz lembrar das duas orações do camarada que estava vendo o pecador orar: Senhor, eu sou um pobre pecador, miserável pecador, eu faço isso, e o outro olhando. E agora o outro vai olhar: Senhor, eu te agradeço porque não sou como ele. Talvez nos olhos da lei ele estava falando verdade, mas segundo os olhos de Deus ele estava mentindo. E Jesus fala: qual das duas orações foram ouvidas? Claro que não foi a oração de quem se sentia bom, foi a oração do pecador, do sincero, daquela pessoa quebrantada. Essas características são: ele não tem orgulho. Sabe o que é que o filho pródigo diz? Voltarei. Quantas pessoas estão aqui entre nós que cometem pecados e agora não têm coragem de olhar diante dos nossos olhos? Tem gente que sai da igreja e diz: todo mundo me conhece na igreja, então vou para outra igreja pelo que eu fiz. Isso é orgulho.
Tem gente que fala, eu não tenho cara mais de voltar para Jesus. Todo mundo sabe o que eu fiz. Você nunca viu o testemunho de Jim Swaggart para você falar isso. Tem pessoas que, por ter um orgulho desenfreado, elas preferem viver à mercê desse orgulho e ainda começar a pecar para a morte, aceitando seus atos, do que se humilhar. O filho pródigo saiu de casa com a cabeça erguida e agora ele fala, o meu pai é bom até para os seus trabalhadores, ele não irá me rejeitar. Então ele diz, voltarei. Ele agora está completamente esvaziado dos seus orgulhos. Como é triste você procurar pessoas, dar-lhes uma oportunidade e ainda ver que o coração delas é cheio de orgulho. Como é triste você ver que tem pessoas que mesmo você querendo, poxa, ele não vê que eu quero que Jesus mude a vida dele, mas ele ainda é cheio de ego e cheio de orgulho. Ele não volta. Então, o filho pródigo, ele se esvaziou do ego e do orgulho, ele disse, voltarei. Voltarei. Ele não se sente um imperdoável. Agora ele diz, o meu pai pode me perdoar. Ele tinha conhecimento de que era o pai dele. E agora ele também não tem uma visão distorcida do seu pai. O meu pai é bom até para os seus trabalhadores. Se eu voltar hoje, ele me perdoa e ele me aceita. E em terceiro lugar, ele disse, levantarei e voltarei. E ele volta. Não adianta você dizer, vou mudar e nunca mudar. Não adianta você dizer, vou voltar e nunca voltar. Você tem que se levantar. Você tem que chegar. E olha, eu posso imaginar ele chegando maltrapilho. E o pai não tripudia. Você não vê o pai dizendo, eu te disse. Você não me ouviu. Ninguém, irmãos, quando alguém pede perdão, pode tripudiar, é por isso, isso é o pior pecado que uma pessoa pode cometer, é tripudiar sobre alguém que lhe pede perdão. O pai simplesmente veio e o abraçou, sem demonstrar nenhum orgulho, nenhum ego, e disse, eu vou fazer uma festa para você, porque você estava morto, mas reviveu, estava nu, estava perdido, mas foi achado. E sabe, quando eu concluo essa história, eu falo dos dois filhos pródigos. Porque eu tenho o filho pródigo perdido na casa do pai e eu tenho o filho pródigo perdido no mundo. O que estava no mundo conhecia mais o pai do que quem estava na casa. Porque o que estava na casa disse, estou há tanto tempo convosco que não me destes nada. Mentira! O que estava na casa tinha uma visão distorcida do pai, via um pai como um aproveitador, via um pai como isso. Normalmente, quando nós nos acostumamos com pessoas que amamos, nós não vemos o seu valor. Nós não vemos como essa pessoa é importante. Nós não vemos que foi Deus que colocou essa pessoa no nosso caminho para nos instruir, nos ajudar. Então a gente começa a desprezá-la. É o que o filho pródigo fez com o pai em casa. Irmão, aqui na igreja eu já tive gente que me deu de dedo. E eu chego em casa e falo, Senhor, eu não preciso passar disso. Semana passada, quarta-feira passada, eu estava pregando a comunhão cristã aba. Pessoa vomitando câncer, você estava lá? Cegos enxergando, gente vomitando câncer, surdo ouvindo. Voltei para casa, minha esposa disse, por que isso não acontece lá na igreja? É porque nos acostumamos com o pai em casa. Se vocês valorizassem o pastor que tem, vocês trariam paralítico, cego, gente para vomitar câncer aqui. Tem gente que chega para o pastor Hernando e fala, o senhor não vem no domingo, mas toda terça eu estou aqui. Já teve vezes de eu estar os 4 domingos aqui e você não vem na igreja. Eu tenho gente brigando pela minha agenda do mês de fevereiro do ano que vem. Mês de fevereiro, eu estou com 5 igrejas brigando pela agenda de carnaval. 5 igrejas. Nós nos acostumamos com o Pai. E o problema não é se acostumar com o Pai espiritual, o problema é quando você se acostuma com Deus. Aí é pior. Deixa eu te falar uma coisa.
não tem uma visão distorcida do seu pai. Aquele que vivia com o pai direto dizia: meu pai é ruim, meu pai é isso. Quem não conhece meu pai sabe, mas o que estava lá no mundo depois que saiu do pai disse: não, meu pai realmente é bom, porque eu conheci o mundo. Você vê, nós temos 2 filhos pródigos, o do mundo e o da casa. Temos um perdido no mundo e um perdido na casa do pai. Nenhum dos 2 são salvos. Você precisa se humilhar, se esvaziar. Estava vendo num vídeo o reverendo Hernandes Dias Lopes. Irmão, eu quero uma agenda com o Hernandes Dias Lopes. Já tem 2 anos que eu quero ele aqui na igreja, não consigo. Não consigo. E tem um vídeo dele chorando para a igreja dele. Irmãos, eu estou aqui, vocês não vêm ouvir eu pregar. Ele tem um culto de ensino e ele falando que vai 40 pessoas. Irmão, eu estou falando do maior mestre que essa nação tem. É uma vergonha como a gente se acostuma com o pai. E começa a ter uma visão distorcida dele, porque ele é bom, porque ele está sempre ali sendo visto. Nós precisamos mudar. E aqui eu quero concluir. O arrependimento, ele precisa ter um ciclo completo. Para ser arrependimento, ele tem que ter razão, ele tem que ter emoção, e ele tem que ter o quê? Vontade de mudar e mudar. Decidir e mudar. Quem aqui quer mudar? Fique em pé no seu lugar.